Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 9 de fevereiro. Nós estamos celebrando a quinta semana do tempo comum. E Jesus hoje continua no mesmo capítulo 7 de Marcos, com a mesma temática de ontem, a temática da pureza e da impureza. Hoje, tratando de modo mais específico sobre os alimentos puros e sobre aquilo que de fato provoca impureza na vida da pessoa. É aquilo que brota de dentro do coração humano. Vamos ouvir o texto. Marcos 7, de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas aquilo que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e depois vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o ser humano. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós começamos ontem a ler o capítulo 7 do Evangelho de Marcos, no qual Jesus é provocado pelos fariseus e doutores da lei. Ontem começamos essa reflexão sobre a pureza e a impureza. A reflexão de ontem era sobre as lavagens, banhos, abluções, lavagens de objetos e de recipientes. Hoje a reflexão continua na mesma temática, a temática da pureza e da impureza, porém hoje a reflexão de Jesus é sobre os alimentos que são puros ou impuros, mas não necessariamente sobre os alimentos, sobre aquilo que de fato torna o ser humano impuro. Os judeus tinham muita clareza e muita rigidez sobre a lista de animais puros, animais impuros, alimentos puros, alimentos impuros, profissões puras, profissões impuras. Ainda hoje, quando a gente viaja, por exemplo, para Israel, há muita preocupação no avião e a primeira coisa que os comissários de bordo perguntam é: você prefere alimento kosher ou alimento comum? Kosher significa puro. Então, as regras de pureza dos alimentos dizem respeito ao modo como foram colhidos, ao modo como são preparados, ao tipo de alimento propriamente dito, sobretudo no que diz respeito aos animais, às carnes. Aqui há uma rígida legislação. Lá no livro do Levítico, também no livro do Êxodo, há uma rigidíssima
legislação que regulamenta que animais são puros e que animais são impuros. Jesus não desmerece propriamente dito a lei, mas ele leva a interpretação do que seja pureza ou impureza para um outro nível, o nível existencial. Quando Jesus fala do coração na Bíblia é a sede profunda da pessoa, é o eu profundo de cada ser humano. Não é, em primeiro lugar, o lugar dos sentimentos, dos afetos e emoções, como aqui no Ocidente nós costumamos associar as emoções e sentimentos ao coração. Na antropologia, no modo de compreender o ser humano lá no Oriente, o coração é a sede da pessoa inteira, é a sede da razão, é a sede dos projetos, é a sede das decisões, é a sede do endereçamento da vida inteira para realizar aquilo que foi planejado. Jesus então diz: não são os alimentos que entram no corpo, no coração, no intestino, no interior do ser humano que o tornam impuro. Não. O alimento, parte é absorvida pelo corpo, a outra parte é excretada, ela é defecada. Então, como Jesus próprio diz, vai para o estômago e dali depois vai para a fossa. Portanto, não é aquilo que entra no coração, que entra no interior, que entra no estômago, que entra no intestino, que torna o ser humano impuro. O que torna verdadeiramente o ser humano impuro é aquilo que sai do coração humano. Jesus faz uma reflexão, na verdade, muito mais profunda. Sua reflexão é sobre interioridade e exterioridade. A reflexão de Jesus é sobre a raiz profunda do ser humano, como sede dos projetos, dos pensamentos, dos sonhos e do direcionamento da vida. Jesus então faz a lista de coisas pecaminosas que podem sair de dentro do coração humano. Más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Isso sim, isso é o que torna o ser humano impuro. Como nós podemos aplicar esta palavra de Deus em nossas vidas? Primeiro, dar atenção ao coração, no sentido bíblico, isto é, a interioridade, a sede da pessoa humana, que é o local dos discernimentos, das decisões e do endereçamento da vida para viver essas decisões. Segundo, é muito importante compreender que a verdadeira religião não se baseia na exterioridade, mas na interioridade de uma relação profunda e verdadeira com Deus e uma relação baseada na caridade com os irmãos e irmãs. Terceiro, compreender que não são alimentos ou quaisquer outras regras da pureza ritual que Israel utilizava que mancha em profundidade o ser humano. O que mancha em profundidade o ser humano é o pecado, que gera uma ruptura com Deus, com os irmãos e inclusive com a nossa própria identidade. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O pecado é uma fissura, o pecado é uma ruptura, é uma fratura. E fratura exatamente a nossa identidade, porque o nosso DNA, a nossa identidade é sermos de Deus. Fomos feitos por Deus, somos de Deus e em Deus vivemos, nos movemos e somos. O pecado nos afasta pela desobediência, o pecado gera também uma fratura, uma fissura no relacionamento com
os irmãos e irmãs da mesma comunidade. Que Deus nos dê a graça de vivermos uma verdadeira religião, impostada no amor e no coração todo transparente, para servir, para amar, para nos colocarmos à disposição dos irmãos. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.